Olá, tudo bem? Esse vídeo é uma orientação sobre a atividade 2 EAD da UC6 Projetos Elétricos Prediais. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Geraldo. A atividade 2 é dimensionamento de condutores e disjuntores termomagnéticos da planta. Resultado esperado: o aluno deverá encontrar a potência aparente, calcular as correntes elétricas, dimensionar os dispositivos de proteção, que são disjuntores, e dimensionar os condutores elétricos, tendo como referência a planta de arquitetura de uma residência, que está em anexo na planta arquitetônica 01 da própria atividade, para uma instalação elétrica predial de uso residencial e registrar em arquivo Word para entrega ao tutor. Critérios de avaliação: dimensionar corretamente a potência aparente, a corrente elétrica de um circuito, dimensionar corretamente os condutores e proteção, disjuntor termomagnético. No AVA, nós temos aqui uma tabela, que é a tabela da atividade 2. A atividade de vocês vão fazer o cálculo, preencher a tabela, esse modelo de arquivo, e devolver no AVA. A tabela é essa aqui, vocês vão colocar o nome e a descrição dos dados aqui. A primeira atividade foi feita o cálculo das demandas de iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico da mesma planta em referência. E foi feita também a divisão de circuitos. Então, os dados que vão chegar aqui, tipo de circuito, descrição e potência do circuito, vão ser tragos da atividade 1. A tensão que vai ser usada em circuitos: nossa região de Minas Gerais, as tensões de iluminação e tomada de uso geral para residência 127 volts. A tensão dos pontos tomadas de uso específico fica a critério de vocês, 127 ou 220. Nessa atividade, vocês vão ter que calcular a corrente de projeto, o fator de agrupamento, a corrente corrigida, o condutor, o disjuntor e o IDR, quando for necessário para cada circuito. Então, esse é o objetivo da atividade. Na atividade anterior foram calculadas as demandas elétricas para iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, além de efetuar a divisão das cargas do circuito conforme a NBR 5410. Usaremos nessa atividade os dados da atividade anterior, circuitos e potências. O valor da tensão será na nossa região 127 para iluminação e TUGs. Fica o facultativo o uso de TUG 127 ou 220, a critério de vocês. A corrente de projeto, que a gente chama de IB ou IP, é determinada pela divisão entre a potência e a tensão de cada circuito. Então, vocês vão pegar a potência de cada circuito, dividir pela tensão, já acha a corrente de projeto. O fator de agrupamento é determinado pelo número máximo de circuitos que compartilham o mesmo eletroduto com o circuito em análise. Você pega o diagrama unifilar, vê a pior situação, quantos circuitos tem mais que tem junto com ele no eletroduto, e faz aqui. Se ele está sozinho, o fator de agrupamento é 1. Se tem mais um junto com ele, 0,8. Se tem mais 3, desculpe, mais 2, né? Ele e mais 2, que vai dar 3. A quantidade de circuitos que tem aqui, 0,3 e 0,7, desculpe, e vai usando a tabela aqui. A corrente corrigida, ela é determinada pela divisão entre a corrente de projeto e o fator de agrupamento em cada circuito. Então, o objetivo do fator de agrupamento é por causa da necessidade de troca de calor no condutor. Quando o condutor circula a corrente por ele, gera um aquecimento, e quando tem mais circuitos, gera mais aquecimento. A gente faz a correção da corrente para que o condutor não se degrade. Então, esse é o objetivo, calcular a corrente corrigida. O dimensionamento dos condutores, a NBR 5410 estabelece que para circuito de iluminação, a seção mínima do condutor de cobre é 1,5. Então, meu circuito de iluminação, o mínimo que eu posso usar é 1,5. Para o circuito de tomadas, tanto de uso geral quanto de uso específico, a seção mínima do condutor de cobre é 2,5. Então, o mínimo para iluminação, 1,5. O mínimo para tomadas, seja uso geral ou específico, 2,5.
Para o dimensionamento dos condutores, a NBR estabelece dois critérios, são eles: dimensionamento pelo critério da máxima condução de corrente, que a gente olha o condutor, e dimensionamento pelo critério da queda de tensão admissível nos condutores, que ele é mais usado em instalações industriais e comerciais que tem um espaçamento grande de condutor. A parte predial usa mais a máxima condução de corrente. Ok? A tabela a seguir fornece os dados nominais de capacidade de condução de corrente para condutores isolados instalados no interior de eletrodutos plásticos embutidos em alvenarias e eletrodutos metálicos aparentes. Ou seja, esse critério aí, essa tabela vale para instalações de embutir, no caso das instalações prediais, que são os dois critérios. Existem outros critérios, que é para eletrocalha, para leito. Isso a gente vai ver no projeto elétrico industrial. Então, para esse critério aí, tá, os condutores, tá, seção nominal de 1,5, 2,5 e assim por diante, é limitado a essa corrente aqui. Em outros critérios, eu posso até tirar mais corrente desses condutores, mas para esse critério, a gente usa esse limite de corrente aí, que é a nossa máxima capacidade de condução do 1,5, 15,5. Do 2,5, 21, do 4, 28 e assim sucessivamente. Para escolher a correta seção do condutor a ser utilizado no projeto, basta seguir a seguinte expressão: a corrente do condutor tem que ser maior ou igual à corrente corrigida. A expressão significa que o condutor escolhido deve possuir uma capacidade de condução de corrente maior ou igual à corrente corrigida. Então, nela, IC é a corrente corrigida e Z é a capacidade de condução de corrente. Então, para a gente determinar um condutor, eu tenho que escolher um condutor que circule, que permita circular por ele uma corrente maior ou igual à corrente corrigida. É isso, olhando a tabela corrente corrigida, eu pego o condutor imediato. Lembrando que os limites inferiores são circuito de iluminação mínimo 1,5, circuitos de tomadas, tanto uso geral quanto uso específico, 2,5. Dispositivos de proteção. Tá? A NBR estabelece que os condutores devem ser protegidos por um ou mais dispositivos de seccionamento automático contra sobrecargas ou curtos-circuitos. Tá? Os dispositivos de proteção são os fusíveis e os disjuntores. Tá? Dimensionamento de dispositivo de proteção, que a gente vai usar disjuntores, né? Para dimensionar o correto disjuntor que irá proteger o circuito, basta seguir a seguinte definição estabelecida pela NBR 5410. A corrente corrigida tem que ser menor do que a corrente do disjuntor, menor ou igual. E a corrente do disjuntor tem que ser menor ou igual à capacidade de corrente do cabo. O disjuntor tem que ter a corrente menor que o cabo para proteger o cabo, e ele tem que ter a corrente maior do que a corrente corrigida para permitir a circulação da corrente no circuito. Isso significa que a corrente disjuntora tem que ser maior ou igual à corrente corrigida e ao mesmo tempo ser menor ou igual à capacidade de condução de corrente do condutor. Usando o disjuntor nesse intervalo aí, tá? A gente consegue. Aqui a gente tem uma tabelinha de disjuntores padrão DIN, que é o que a gente está usando hoje nas instalações prediais. Os valores comerciais são esses, não vão achar valores diferentes desse aqui, tanto para disjuntor monopolar quanto para bipolar. Setor predial usa a curva C, tá? Que é o mais barato, curva B para cargas apenas resistivas, ele é um pouquinho mais caro, então curva C é o suficiente para nós. Dispositivo de proteção diferencial residual, DR ou IDR, né? Disjuntor residual ou interruptor diferencial residual, tá? Além dos disjuntores, deve ser instalados também dispositivos de proteção de alta sensibilidade contra choque elétrico em algumas situações, conforme a norma NBR 5410. Aí a gente usa o IDR, tá? O simples uso do disjuntor residual não substitui o disjuntor termomagnético dimensionado anteriormente. Então tem que usar os dois. Tá? Se o meu disjuntor for de 10, 15, 20 ou 25 amperes, o DR que vai usar para a proteção dele é 25. E assim sucessivamente. Ó. Tá? Então, além de ter o disjuntor normal, o IDR em quais condições, Geraldo? Tá?
Os casos em que o dispositivo diferencial residual de alta acessibilidade com proteção adicional é obrigatório. Tá? Essa seção 9 aqui está fora de dados para nós. Tá? Então, os circuitos que sirvam de ponto de utilização situados em locais de banheira ou chuveiro. Então, tomadas que estão em banheiro ou chuveiro têm a obrigação de usar. Circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação, área molhada. Os circuitos de tomadas de corrente situados em áreas internas que possam servir a alimentar equipamentos no exterior. Tá? Se o equipamento pode estar no exterior, então essa tomada tem que ter o NDR. Circuitos que em locais de habitação sirvam de pontos de utilização situados em cozinhas, copa-cozinhas, lavanderias, área de serviços, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeita à lavagem. Ou seja, toda a área que a gente considera área úmida, tá? Onde tem uma cerâmica na parede que possa ser lavada, tem que ter um DR para proteger. E o E aqui é o mesmo de cima para ambientes não residenciais, restaurantes, indústrias, lanchonetes, etc. Então, essas são as situações onde tem que usar o DR. Quadro geral de força e luz. Tá? Concluído o dimensionamento dos dispositivos de proteção, é necessário definir o quadro de distribuição adequado para a instalação, também chamado de quadro de luz. É por meio dele que se faz a distribuição dos circuitos da instalação. O quadro geral de luz é o centro de distribuição, pois recebe condutores que vêm do medidor, né, do ponto de chegada. Contém os dispositivos de proteção, tanto o disjuntor termomagnético como os disjuntores residuais. Em algumas situações tem elementos de automação, como minuteria, o interruptor horário, entre outros. Né? Distribui circuitos terminais que farão a alimentação de toda a instalação. O quadro de distribuição deverá conter um dispositivo de proteção diferença residual contra choques elétricos, ser instalado em local de fácil acesso, com proteção adequada às influências externas, e o mais próximo possível do centro de carga da residência, local onde haja maior concentração de cargas e potência elevadas, cozinha, área de serviço, banheiro, etc. Possui identificação dos circuitos. Em cada quadro de distribuição deverá ser prevista uma capacidade de reserva que permita ampliações futuras. Essa capacidade deverá ser compatível com a quantidade e o tipo de circuitos efetivamente previsto inicialmente. De acordo com a NBR 5410, essa previsão de reserva deverá obedecer os seguintes critérios. Né? Quadros com até 6 circuitos, prever espaço reserva para no mínimo 2 circuitos. Quadros de 7 a 12, espaço reserva para 3, de 13 a 30, reserva de 4 e acima de 30, 15% de reserva. Okay? Então esses são os critérios para fazer o projeto elétrico. Nem todos eles vocês vão usar na atividade 2, tá? A atividade 2 é até o cálculo do IDR, vocês não vão fazer dimensionamento de quadro. Tá? Aqui eu não pus também o dimensionamento do eletroduto, que vocês vão ter que fazer para a parte presencial, mas eu pus isso na aula 5. Tranquilo? No mais, espero que isso tudo esteja bem com vocês e quaisquer dúvida, mandem mensagem para mim.